Este é o capítulo 1, problema 9 da terceira edição do Griffiths. Diz o seguinte: uma partícula de massa m tem a função de onda psi de xt igual a maiúsculo elevado a menos a minúsculo mx² sobre h cortado mais it, onde a maiúsculo e a minúsculo são constantes reais positivas. Encontre a maiúsculo, é o item A. O item B, para qual função da energia potencial, V de x, esta é uma solução da equação de Schrödinger. Item C, calcule os valores esperados de x, x², p e p². Item D, encontre sigma x e sigma p. O produto deles é consistente com o princípio da incerteza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é normalizar psi. Então, 1 é igual à integral de dx de psi estrela psi. Tá? Quando a gente colocar a parte imaginária, vai embora, sobra só a parte real, que é elevado a menos 2a mx² sobre h cortado. Tá? Como a gente já sabe quanto é essa integral, simplesmente raiz de π sobre lambda, onde lambda é tudo que multiplica o x², né? Então vai dar raiz de π sobre 2am h cortado, que fica raiz de πh cortado sobre 2am. Bom, aí a gente obtém o valor de A e a função de onda normalizada é essa aqui. Psi de x igual a 2am sobre πh cortado elevado a 1/4 elevado a menos a mx² sobre h cortado mais i vezes t. Para encontrar o V de x, vamos usar a equação de Schrödinger, que a gente tem o psi, né? A gente joga na equação de Schrödinger e vamos fazer alguns cálculos auxiliares. Primeiro, a derivada primeira em relação ao tempo, tá? Da A vezes h cortado vezes o psi de xt, e a derivada primeira e a derivada segunda também vai dar uma função f de x qualquer vezes o psi de x e t. Aqui no caso, a derivada segunda em relação a x² de psi de xt deu menos 2am sobre h cortado, menos 2amx sobre h cortado ao quadrado, tudo isso somado, né, multiplicado pelo psi de xt. O que é que a gente faz? Insere na equação de Schrödinger. E se a gente fizer isso, né, a gente vai obter essa expressão aí, e agora é só... Bom, eu tenho o psi do lado esquerdo, o psi do lado direito é diferente de zero, eu posso cancelar, né? Posso reorganizar isso aqui, e aí a gente vai obter que o V de x é igual a 2m ao quadrado x ao quadrado. É isso aí. Vamos agora calcular os valores esperados de x e de x². Por definição, o valor esperado de x é integral de menos infinito a mais infinito de psi estrela de x vezes o x e t vezes o x vezes o psi de x e t, onde o psi é dado por raiz quarta de 2am sobre πh cortado elevado a menos a mx² sobre h cortado mais i vezes t, né? Bom, basicamente, quando a gente inserir os valores aí, a parte imaginária vai cancelar e vai sobrar somente a parte real. É o integral gaussiano de menos infinito a mais infinito multiplicado por x. E ela vai dar zero, porque basicamente nós estamos integrando uma função ímpar no intervalo simétrico. Isso dá zero. Já o valor esperado de x² não vai dar, né? Não pode usar o mesmo argumento, não vai dar zero. Tá? Então a gente tem que jogar lá dentro o psi quadrado direitinho, a parte imaginária vai embora, porque é psi estrela psi, né? Bom, e agora, fazendo lambda igual a 2am sobre h cortado, a gente vai ter que a integral de elevado a menos 2amx² sobre h cortado, a gente pode escrever como sendo elevado a menos lambda x² vezes x² dx. Por que eu fiz isso? Para usar a regrinha de Leibniz, né? E escrever como sendo derivadas em relação à lambda disso aí. A gente pode sacar fora as derivadas, na verdade uma derivada só, né? Em relação à lambda, essa integral a gente sabe quem é. Ela é raiz de π sobre lambda.
Então, com isso, a gente consegue, fazendo a derivada e substituindo, obter quem que é o valor esperado de x quadrado. Beleza? Já os valores esperados de P, o valor esperado de P, ele pode ser calculado usando a fórmula. Faltou um valor esperado aqui. Valor esperado de P igual a M, derivado em relação ao tempo do valor esperado de x, e aí vai dar zero, tá? Ou a gente pode usar a definição que o valor esperado de P é a integral de menos infinito mais infinito, e psi estrela de x e t, h cortado sobre i, d ronda é x, e psi de x e t. E aí, substituindo os valores, calculando a derivada em relação a x, né, multiplicado por h cortado sobre i, vai dar de novo uma função que é uma função ímpar integrada de menos infinito a mais infinito. Então vai dar zero. Valor esperado de p quadrado. Bom, agora como é p quadrado, é h cortado sobre i, d ronda é x quadrado. Então a gente vai ter que substituir, né, a função de onda, tanto no psi estrela quanto no psi. A parte que oscila, né, essa parte complexa vai cancelar, vai ficar só a parte das derivadas em relação a x, certo? A derivada primeira em relação a x está aí, é menos 2amx sobre h cortado é elevado a menos amx quadrado sobre h cortado. Agora tem que derivar duas vezes. Quando eu derivar o primeiro termo, vai sobrar menos 2am sobre h cortado. Quando eu derivar o segundo, vai dar menos 2amx sobre h cortado ao quadrado. Tudo isso multiplicado pela exponencial. Agora tem que jogar dentro, né, da expressão integrada. Quando você fizer isso, você vai obter um termo que não tem x, que é simplesmente elevado a menos lambda x quadrado de menos infinito a mais infinito, só que o outro termo tem um x quadrado, né? Aí só que a gente pode reescrever, porque a gente pode reescrever isso aí como sendo o valor esperado de 1, né? Integral de menos infinito a mais infinito, e psi estrela psi dx, ou seja, isso é a normalização do psi de x, o valor esperado de 1, vai dar 1. E o valor esperado de x ao quadrado, coisa que a gente já calculou, né? Então, substituindo, nós vamos obter h cortado. É isso aí. Ainda falta aqui a parte dos desvios padrão, né? Agora é só calcular, colocar dentro da formulazinha, o sigma x é a raiz de valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado de x. Tem um 2 bem aqui, e tem um 2 bem aqui, que eu esqueci. Mas não faz diferença porque dá zero, né? Então, no final das contas, o produto dá 1/2 de h cortado, raiz de h cortado sobre AM vezes a raiz de AM h cortado. Então, dá exatamente 1/2 de h cortado. É consistente com o princípio da incerteza, que o princípio da incerteza diz que sigma x vezes sigma p é maior ou igual a h cortado sobre 2. E no caso do exatamente h cortado sobre 2. Né? Ou seja, está no limite da consistência com o princípio da incerteza.